Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta Transparência. Então vamos lá. Vou utilizar alguns objetos simples para demonstrar. Vou fazer 3 retângulos e vou colocar um com cada cor. Vou colocar aqui em ciano, em vermelho e amarelo. E vou aumentar o zoom para a gente enxergar eles aqui mais no centro da área de trabalho. Beleza. Então, para aplicar a transparência, basta selecionar o objeto e ir até a ferramenta Transparência, ok? Dar um clique na ferramenta e aí a gente pode fazer o seguinte: interagir diretamente com esse controle aqui embaixo, onde indica esse percentual de transparência, que está em 0, ou seja, ele está totalmente opaco, sem transparência nenhuma. Ou eu posso mexer na barrinha, aplicando um nível de transparência, até 100%, se for o caso. 100% ele vai ficar totalmente transparente, de forma que a gente nem enxerga mais o objeto. Como ele está sobre a página, a gente só percebe que ele fica mais claro, né, conforme a gente ajusta aqui. Agora eu vou pegar o objeto e vou arrastar sobre os outros objetos. Então, sobre o ciano, a gente percebe que a área que sobrepõe dá para enxergar o objeto atrás, que é o objeto ciano, e fica uma mistura da cor, algo esverdeado. Se eu colocar sobre o vermelho, vai acontecer a mesma coisa, né? Sendo que a mistura das cores fica um alaranjado, então a gente consegue enxergar através do objeto. Se eu colocar mais de um objeto, obviamente ele vai obedecer cada área correspondente de transparência. Beleza, então esse é o modo mais simples de aplicar aqui a transparência. Deixa eu desfazer só para voltar aqui no meio. Pronto. Além de fazer uma transparência sólida dessa maneira, a gente pode interagir com os controles aqui em cima. Por exemplo, esse número que é o mesmo que a gente trabalhou aqui embaixo, colocando percentual de transparência nele. Ou colocar alguns pré-definidos que vêm desde a primeira opção, que vai ser 5% de transparência, ou o máximo aqui que vai ser 95% de transparência. Então aqui nada mais é do que um facilitador para alguns valores pré-definidos, tá? Mas você pode colocar o valor que você quiser digitando ou mexendo aqui na barrinha de controle o percentual que você quiser. Eu vou deixar sobre o objeto para a gente perceber melhor o que está acontecendo. Ok. Então aqui é a forma de transparência sólida, que é a primeira opção que a gente tem aqui, ó, uniforme. Se você clicar no primeiro botão, ele vai desligar essa transparência, vai resetar, vai ficar sem transparência, tá? Então, vou clicar aqui, ele volta ao original. Se eu clicar nesse daqui, ele volta a ser a transparência uniforme. Beleza, então a gente tem essa opção, tem a questão do controle da transparência em si, e tem os 3 botões que vão indicar quais áreas desse objeto vão sofrer alguma transparência. Se é tudo, se é apenas o preenchimento, vou clicar aqui, ou se é apenas o contorno. Para a gente perceber melhor essa mudança, eu vou aumentar a espessura da linha de contorno, vou colocar 4 milímetros. Tá aí. Então, quando está com todo o objeto, tudo que é do objeto vai ser transparente, vai sofrer transparência, né? Tanto o preenchimento quanto o contorno estão translúcidos aqui, né? Estão com um certo percentual de transparência. Se eu colocar preenchimento, a gente vai enxergar só o objeto, o preenchimento do objeto com essa cor transparente e a linha de contorno fica sólida, preta nesse caso. Se eu colocar a última opção para colocar o contorno apenas, a gente vê que apenas o contorno ficou translúcido, ou seja, a gente consegue enxergar através dele, enquanto que a área do preenchimento está sólida, ok? Então eu vou deixar no normal, né, que seria para tudo. Beleza. E vou alterar um pouquinho aqui o percentual, só para demonstrar a próxima opção. Então vou colocar... Opa, não era para ter feito isso. Colocar o objeto um pouquinho mais para cima, assim. E agora eu vou na próxima opção que tem aqui, que é esse botão para a gente congelar a transparência. Eu vou dar um clique nesse botão. Ele vai congelar, ou seja, memorizar essa área de transparência de acordo com os objetos que estão atrás do objeto selecionado. O que quer dizer isso? Se eu mover esse objeto, ele vai continuar com aquela visualização de transparência como se esses 2 objetos estivessem aqui atrás ainda. Porque a gente congelou, a gente fotografou aquele momento da transparência.
Se eu clicar no objeto e mandar desligar esse congelamento, ele vai voltar a se comportar normalmente, que a gente pode reajustar. Eu esqueço de voltar para a seleção aqui. A gente pode reajustar o posicionamento e a gente vai ver a transparência normalmente, ok? Beleza. Então aqui, normal. O próximo é a opção de copiar transparência, já vou demonstrar como é que funciona isso. Então se eu colocar um outro objeto, vou colocar com uma outra cor aqui, ir na ferramenta de transparência, ativar ela, que eu preciso... não precisa ativar na verdade. Basta clicar no botão copiar transparência, a gente vai até o objeto que tem alguma transparência, que no caso é esse amarelo, né? Dou um clique nele e ele vai copiar os percentuais, os ajustes que a gente fez nesse objeto para esse objeto. Nesse caso, ele colocou com 50% de transparência. Ele copia as propriedades de transparência, não a cor, ok? Muito menos o contorno. Então, esse objeto tinha uma cor e um certo contorno com uma certa espessura. Ele vai absorver as características de transparência do objeto que a gente copiou essas propriedades, mas não vai alterar nada da cor ou do contorno, ok? Vou jogar fora esse aqui e voltar nesse. Antes de continuar, esse vídeo vai ser razoavelmente longo porque tem muitas opções de transparência, ok? Então tenha um pouco de paciência. Vamos lá. A próxima opção que eu quero demonstrar, que eu pulei na verdade, né, na ordem que tem aqui da barra, é essa que varia o modo de mesclagem. O modo normal, que é esse que a gente está vendo, ele vai fazer uma transparência, vamos dizer assim, meio óbvia, como se fosse um vidro transparente ou translúcido, né, com um certo grau de transparência. As outras opções vão fazer cálculos diferentes de como que essas cores, os objetos, se interagem de acordo com a cor e a posição que eles estão. Então vamos ver. Adicionar. No modo adicionar, ele faz uma transparência maior, ele adiciona a transparência, ou no caso subtrai transparência, né? Ele vai ter um certo nível de adição de transparência de acordo com a cor do objeto. Então ele está sobre um objeto ciano, ele vai ter uma certa característica. Está sobre um objeto vermelho, ele vai ter uma outra característica. Na área branca, ele simplesmente ficou completamente transparente. Se eu colocar o inverso aqui, ó, o subtrair, a gente vê que fica um pouco diferente. Que essa área vai ficar um pouco mais escura do que a área que está em branco. E a gente pode experimentar várias maneiras. Diferença, multiplicar, dividir. Algumas vão ter diferenças maiores visualmente, outras menos. Mas lembrando que é de acordo com os objetos que estão atrás, as cores dos objetos. Se esse objeto vermelho, por exemplo, tivesse um gradiente ou algum outro padrão colorido, a gente perceberia mais nuances de diferença entre esses vários modos de mesclagem, ok? Então, aqui é questão de experimentar e ver de acordo com o gosto do efeito que você quiser aplicar. Não vou ficar clicando cada um deles para demonstrar que não tem sentido, beleza? Vamos para a próxima opção então, que é esse daqui, transparência de fonte. A transparência de fonte, ela trabalha com gradientes. Então a gente vai ter os 4 modos de gradiente, por exemplo, transparência de fonte linear, elíptica, a cônica e a retangular. Então cada uma delas vai fazer um efeito diferente aqui no objeto. Então eu vou clicar em cada uma só para a gente já perceber do que se trata. Ó. Então a próxima aqui é a elíptica, a cônica e a retangular. Então o efeito é aplicado num formato de retângulo, ou cone, ou elíptico, de acordo com a opção que você estiver clicando, obviamente. Quando eu estou com uma opção como essa da linear, vamos começar com a linear que é mais simples, né? E as outras seguem as mesmas regras, basicamente. Você tem um ponto de início e um ponto de término aqui, um ponto de fim. Então esse ponto está com um certo nível de transparência. Nesse caso ele está com 100% de transparência. Eu posso alterar direto aqui no controle ou aqui em cima, dá na mesma, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, 50, pressionar Enter, ele ficou menos transparente. Vou clicar no outro ponto, ele está com 0. Se eu quiser colocar um outro valor, inclusive eu posso colocar um valor maior, por exemplo, 90, ele vai ficar com um nível de transparência maior do que esse daqui, que no caso a gente tinha ajustado com 50. Então você pode colocar o valor que você quiser em cada um dos pontos. Vou voltar com 0 e 100, que fica mais fácil de enxergar a transição e a explicação que eu vou fazer na sequência. Beleza, então aqui a gente pode ajustar o início e o fim. A gente pode ajustar também essa transição do efeito puxando essa barrinha.
Se eu puxar mais para a esquerda, a gente vai ter uma área menor com esse percentual, né, 0 de transparência, ou seja, bem sólido, né, o objeto, a gente consegue enxergar, e uma área maior de transparência, ele mais transparente. Vou puxar mais ainda para perceber melhor. Ó. Então, a gente chega a perceber uma linha bem brusca, né, de mudança do escuro, aqui do preto, para começar a ficar transparente. A mesma coisa se eu puxar ao contrário, a gente vai ter uma área bem maior que o objeto está mais opaco, ou seja, com uma transparência menor, e uma área bem menor do objeto mais transparente, ok? Essa barrinha aqui, ela pode ser também alterada com algumas predefinições. Na verdade, o estilo em si do traçado como um todo, né? Então a gente tem algumas predefinições aqui, vou clicar nessa listrada, só para demonstrar, onde a gente tem vários ajustes que foram feitos, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente faz a partir da janela aqui de configuração da transparência, ok? Vou voltar como estava antes, que é o mais básico, para ficar mais fácil de compreender. Beleza, então aqui a gente viu essas opções, então aqui é o nível de transparência, esse controle de posição no nó é quando a gente adiciona um nó, então eu vou fazer isso. Então aqui eu tenho um ponto inicial e um ponto final, mas de repente eu quero um outro ponto aqui no meio. Para isso basta dar 2 cliques aqui no meio da linha e ele criou um novo nó, um novo ponto aqui da transparência. Eu posso definir também esse nível de transparência diferente aqui. Então, vou fazer um exemplo, ó. Vou colocar 100 aqui e vou alterar o nível de transparência do último ponto para 0, só para ficar bem visível a transição. Então, o início e o fim estão opacos, ou seja, sem transparência, e esse ponto intermediário eu coloquei com 100% de transparência. E, obviamente, eu poderia ajustar o valor que eu quisesse. E aqui eu consigo diferenciar a posição, que é aquele controle que eu falei que estava desativado. Então eu posso ou mover através do controle interativo, ou digitar um valor, por exemplo 70, pressionar Enter, e está aí a aplicação desse ponto, da determinação do ponto intermediário. Você poderia criar outros pontos também, se você quisesse, tá? Já que a gente vê mais opções como é que funciona isso. Aqui é a angulação, né? Você pode girar o ângulo desse efeito, que você pode ou colocar pelo controle aqui superior, ou girar manualmente. Se eu pegar aqui essa ponta, eu posso inclinar. Tá vendo? Então eu vou clicar aqui, girar, reajustar o ponto de início. Então é ajustável de forma interativa. Observe que o número aqui da angulação está alterando de acordo com o que eu girei. Eu posso também digitar, como eu disse, então por exemplo 70 graus. Vou dar Enter, ele girou para 70 graus. Então é isso. Do mesmo jeito que a gente viu antes, a transparência uniforme, a transparência de fonte, né, que são as gradientes, ela também obedece aos padrões de utilizar tudo na transparência, utilizar só o preenchimento ou o contorno. Então, se eu clicar aqui, também vai ficar só a área de preenchimento sofrendo a transparência, enquanto que o contorno está sólido. Se eu colocar aqui, só o contorno que vai sofrer a transparência, enquanto o preenchimento está sólido. Então, eu não vou ficar repetindo essas opções para as demais variações, tá? Que tem muitos botões que ficam iguais com as variações que a gente vai estar vendo aqui. O próximo é um controle de escala e inclinação livre, que permite que a gente faça uma inclinação extra, que era daquela barrinha que estava aparecendo aqui, que eu desativei, então sumiu aquela barra. Eu vou ligar de novo, para a gente ver aquela barra, e essa barra vai fazer o seguinte. Antes de mexer na barra, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o ângulo bem retinho, para ficar mais fácil de compreender. Então eu coloquei o ponto inicial e o ponto final da nossa transparência, bem reto, bem paralelo ao próprio objeto, tá? E agora essa outra alavanca vai ajustar essa distorção de inclinação. Então eu vou puxar, por exemplo, para a esquerda. Olha o que vai acontecer. O efeito vai ser inclinado em relação ao plano dele, que eu deixei retinho aqui só para exemplificar. E se eu mexer para o outro lado, obviamente, a mesma coisa. Eu posso girar para qualquer lado, tá? Então isso permite que você tenha um controle mais variado, né, do efeito. Eu vou desligar aqui, ele volta a ficar reto, ok? E se você ligar, você pode justamente inclinar, tá? Então basta ligar ou desligar para você fazer uma angulação extra aí do efeito. Beleza. Os próximos botões, só para revisar, é o congelar transparência e o copiar, que eu já demonstrei. Esse botão é uma janela de diálogo de editar transparência que basicamente vai ter as mesmas coisas que a gente tem aqui em cima. E mais alguns ajustes, então eu vou falar bem rápido.
Aqui é uma visualização dessa transparência e que eu poderia selecionar igual a gente selecionou aqui. Eu posso clicar aqui e pegar algumas pré-definições, que nem eu demonstrei agora há pouco aqui. Aqui embaixo é uma edição dos pontos igual a gente editou aqui interativamente. Então se eu puxar esse ponto aqui, eu vou alterar aonde está aquele ponto intermediário. Se eu clicar 2 vezes, eu posso criar um outro ponto intermediário e ajustar esse ponto intermediário com os controles aqui internos, que seriam a mesma coisa que a gente controlasse aqui em cima, tá? Então não vou ficar repetindo o que é possível fazer aqui do lado de fora. É a mesma coisa, só que um controle aqui interno. Aqui são os 4 tipos de transição, que são esses 4 aqui de cima, que eu já vou mostrar todos eles. Aliás, eu mostrei agora há pouco, né? As variações. Aqui o alvo de transparência, que é a mesma coisa aqui daqui. Aqui a aceleração, que a gente não tem aqui, então eu vou demonstrar. Essa aceleração, deixa eu só limpar esse ponto e colocar esse ponto com 100%, que eu acho que fica um pouco mais simples. Ó, então está assim o normalzinho, né, do início, e vou ajustar lá aquela aceleração. Então se eu colocar um valor maior aqui, vou colocar por exemplo 100, a gente vê que a transição foi totalmente brusca com 100%. Eu vou colocar agora um valor negativo. A gente vai perceber que vai começar a ficar, vamos colocar aqui, ó, menos ainda, mais brusca, de forma que a gente enxerga a transição muito próxima uma da outra, ou seja, a área que está com a transparência em 0, ela vai sendo propagada até o meio. A área com a transparência em 100 também vai sendo propagada até o meio. Se eu puxar isso aqui totalmente para o valor negativo, vai dar 100 negativo, aí a gente vê que o objeto ficou dividido, sendo que metade dele está opaco e a outra metade está translúcido, completamente transparente, né? É óbvio que se a gente ajustar valores intermediários, aí a gente consegue enxergar essa transição, ok? Então é uma outra forma de você ajustar esse nível de transparência. Vou voltar ao 0. Beleza. Algumas transformações aqui que também são ajustáveis com a inclinação que a gente fez com a ferramenta interativa, né? Então, clicando e arrastando aquelas barrinhas é a mesma coisa que você mexer nesses controles. Por exemplo, a largura. Se eu colocar em 50, vou dar Enter aqui. Aliás, deixa eu só clicar fora. Vocês vão ver que ficou mais encurtado. O que ele fez aqui? Ó? Vou dar OK. Olha o que aconteceu. Os pontos foram ajustados de forma que ocupem metade, 50% da distância de ponta a ponta do objeto. Se eu vier aqui e colocar em 100%, vou dar OK, vai ficar de novo de ponta a ponta, como eu fiz no início. Então, na verdade, aquele controle é para a gente ter só um ajuste mais exato do que a gente está fazendo como o efeito de transparência. Porque, na verdade, a gente pode ajustar tudo aqui manualmente, sem problema, bem livre. Se eu voltar aqui, a gente vai ver que esses valores são alterados exatamente por conta do que eu mexi. Por exemplo, essa angulação aqui, o girar, que a gente viu também aqui em cima. Então, não vou ficar explicando cada um dos controles aqui, porque são basicamente a mesma coisa que a gente faz interativamente ou aqui fora, ok? Beleza. Essa última aqui que eu não falei, que é o modo de espelho, onde eu tenho o normal, né, que ele vai simplesmente padrão de um ponto ao outro. Esse aqui ele faz um espelhamento, então vou clicar aqui, vou dar OK, e vou voltar o objeto como estava antes, para a gente perceber o que está acontecendo na verdade. Quando eu faço o modo espelho, observe o seguinte, eu coloquei de um ponto opaco até um ponto totalmente transparente, e aí ele começou do ponto totalmente transparente para um ponto opaco de novo, porque eu espelhei. Se eu desligar aquela opção voltando ao modo normal, que é essa primeira opção, não acontece isso. O objeto vem do opaco até o transparente e dali em diante ele continua transparente, beleza? E essa última opção, que é o repetir, que ele vai repetir o padrão de transparência. Para perceber mais ainda, eu vou encurtar aqui e a gente vai notar que ele vai realmente repetindo o efeito, de acordo com o tamanho, obviamente, que é de definir, e o tamanho do objeto. Beleza, vou voltar aqui ao normal, puxar aqui até a ponta. Então esse é o geralzão das propriedades. Agora eu vou alterar para os outros modos de gradiente dessa transparência. Então a fonte elíptica vai ter o mesmo tipo de controle, onde eu posso deslocar o ponto central,
Posso deslocar até onde ela está se propagando, ok? A angulação está aqui, o nível de transparência, as ferramentas de edição pela janela de diálogo também funcionam da mesma maneira. Então, não tem nada de tão diferente, é só o modo que essa transparência vai ser aplicada. A mesma coisa aqui no próximo, que é o de fonte cônica, também é interativo com o controle, ok? E de fonte retangular, mesma coisa. E todos eles têm aquela dinâmica de você poder ter a transformação de escala e inclinação livre, que se você ativar, você consegue alterar, inclusive, essa angulação, fazendo que seja uma área, não um retângulo, né, mas um objeto inclinado, ok? E aí, conforme o tamanho, ele vai fazer uma projeção aqui de repetição por conta do espaço. Beleza. Então, essas são as opções da transparência com o modo de fonte, que a gente pode fazer as variações aqui de gradiente. O próximo, que é a transparência de padrão de vetor, onde ele vai aplicar um vetor, um objeto vetorial, que a gente tem aqui uma paleta, né, que a gente pode selecionar. Vou trocar aqui, por exemplo, para esse. E a gente pode ajustar também o tamanho. Então, vou diminuir aqui para a gente enxergar melhor. Aqui e aqui, ou pelo canto, né, também. E aí vale da mesma maneira, mas o interessante é que quando o objeto está sobreposto com outro, a gente percebe que essa área, isso é uma grade, né? Essa área aqui de grade, desse telado, ela está transparente, enquanto que a área amarela está sólida, está completamente opaca. A mesma coisa aqui no vermelho. Mas eu posso mudar esse comportamento. Vou vir aqui na transparência e alterar o valor de padrão de transparência do primeiro plano e do segundo plano. Então vou fazer exatamente o inverso. Ó. Clicando aqui no botão inverter, eu vou ficar com a área que é o telado sólido e o resto transparente. Vou mover aqui para ficar bem claro o que está acontecendo. Ó. Então realmente aqui dá a sensação de um telado. Se eu colocar uma cor até preta, vamos ver, realmente parece um telado completamente transparente. Ok? Beleza, então aqui a gente tem alguns padrões que você pode pré-selecionar ou ainda carregar algum outro a partir de arquivo, como adicionar aqui em novo. O mesmo esquema vai servir os outros botões, não tem segredo. O único diferente é um botão de espelhamento, que você pode espelhar verticalmente ou horizontalmente. Tá? No caso desse padrão a gente mal percebe, talvez com um padrão um pouco diferente, deixa eu clicar um outro aqui. Aqui, acho que a gente vai perceber melhor. Ó, vou espelhar de um jeito ou espelhar de outro. Tá? O próximo, que é a transparência de padrão de bitmap, vai seguir o mesmo funcionamento do anterior, do padrão de vetor, só que a diferença é que ele não usa um padrão de vetor, não é um arquivo vetorial. Ele vai usar um bitmap para fazer a sobreposição. Então, da mesma maneira, eu tenho o primeiro plano e o segundo plano. Eu posso fazer a alternância aqui, ok? E posso ajustar o nível de transparência de cada um deles de acordo com o meu gosto. O próximo e último é a transparência de padrão de duas cores. Vai seguir algo bem parecido com os anteriores, só que realmente são objetos bem mais simples. Vou diminuir aqui para a gente perceber melhor. Então, nesse caso aqui, ó, são várias bolinhas, onde eu posso, inclusive, inclinar e trocar o padrão para vários que a gente tem aqui de amostra. Ok? Então, da mesma maneira, vai ter uma área transparente e uma área opaca, de acordo com o ajuste, obviamente. Se eu quiser que uma das áreas seja intermediária, com 50% de transparência, pode ser. E a outra com 80%, ou seja, não muita diferença entre um e o outro, sem problema. Então, isso funciona da mesma maneira que todas as outras opções. A janela de diálogo de transparência é a mesma coisa, só que ela varia justamente de acordo com a opção que a gente está trabalhando. Então, só para demonstrar aqui, ó, tudo que a gente viu está em cada um deles de acordo com a seleção. Ok? Bem, é isso. Só frisando que esse efeito pode ser aplicado em qualquer tipo de objeto, então poderia ser um texto, poderia ser um objeto mais complexo, um agrupamento e assim por diante. Eu sempre demonstro com objetos mais simples, para justamente ficar mais simples a explicação. Qualquer dúvida, como sempre, deixem aí nos comentários ou sugestão, e no próximo vídeo a gente se vê de novo. Mas, antes de mais nada, cadê aquele like que vocês não clicaram ainda, hein? Tô vendo, hein? Então clica aí no like, se não se inscreveu ainda, o que você está esperando?
E compartilha com o pessoal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Até a próxima!